Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Amado ouvinte, hoje quero ensinar uma palavrinha nova. Em português, cristofobia. Em inglês, Christphobia. O que é a cristofobia, amado? É fácil entender. A palavra de Deus fala que o que é santo é loucura para o mundo. O que vem de Deus é loucura, o que vem de Cristo é loucura. E é exatamente o que é a cristofobia, é o medo das coisas de Cristo. Então nós vivemos num mundo que repele cada vez mais os valores cristãos, os valores que construíram a sociedade judaico-cristã como nós a conhecemos. Eu vou dar um exemplo simples. Houston, que é a quarta cidade de importância nos Estados Unidos, uma cidade extremamente importante nos Estados Unidos, no Texas, hoje tem uma legislação que praticamente proíbe o pregador de dizer na igreja o que a Bíblia fala sobre homossexualismo. Se um pregador que é monitorado, é vigiado, a sua pregação é vigiada e monitorada, isso é incrível. Presta atenção no que eu estou dizendo. Imagina você está na sua igreja, tem um espião, um fiscal da prefeitura sentado ouvindo você está pregando. Se você pregar algo que não é politicamente correto em relação, ou que eles interpretarem que não é politicamente correto em relação a homossexuais, você pode ser processado e até preso. E não estou falando de país muçulmano, não. Estou falando dos Estados Unidos, que é um país cristão no sul dos Estados Unidos, que é o Texas, que é um estado extremamente cristão, e Houston, que é uma cidade em tese cristã, onde isso está acontecendo. Quer dizer, já há uma perseguição religiosa a cristãos claríssima nos Estados Unidos. Já falei sobre isso aqui. Então, amado, olha a situação do cristianismo hoje. De um lado, nós temos legislações contrárias aos valores cristãos, não só lá em Houston, mas em vários lugares, inclusive fora dos Estados Unidos. E no outro lado do mundo, no Oriente, nós temos um massacre em andamento através do Talibã, através da Al-Qaeda, através desse exército islâmico contra cristãos. Então nós estamos sob uma grande pressão. Isso é cristofobia. Por quê? Porque Jesus já nos advertia disso, de que o mundo veria o que nós pregamos como loucura, e já está vendo. Nós somos os radicais. Nós é que temos que nos calar e ser perseguidos. Então o mundo está fazendo tudo para que a nossa fé morra. O que nós temos que fazer como reação? Nos encolhermos? Não. Gritar cada vez mais alto. Somos cristãos. Gritar cada vez mais alto. Estes são os nossos valores. É isso que a Bíblia nos ensina e nós cremos na Bíblia. Daniel, quando foi ameaçado de morte por um decreto do rei do seu tempo, o profeta Daniel, no lugar de orar escondido, pois foi proibida a oração a outro Deus que não fosse o rei, ele abria as janelas da sua casa para que todos vissem que estava orando a Deus. E foi parar numa cova cheia de leões por conta disso. Isso é coragem. É o que o americano chama de guts. É a coragem que nós temos que ter como cristão nos dias de hoje, para pregar o que tem que ser pregado. Eu não estou falando que nós vamos pregar sobre homossexualismo para agredir o homossexual. Mas eu tenho a obrigação como pastor de falar sobre o que é homossexual aos olhos da palavra de Deus. E vou falar. Existe um episódio clássico na Bíblia, a destruição de Sodoma e Gomorra. Pesquisa o que é sodomita, querido. Pesquisa no dicionário, não é no dicionário teológico, no dicionário Aurélio, ou no Ruais. Pesquisa o que é sodomia. E de onde e qual é a origem dessa palavra. O que Deus fez com Sodoma? Eu não vou dourar a pílula. A palavra de Deus é muito clara. Pesquisa. Não falo isso para agredir ao homossexual. Eu falo isso para que nós possamos saber o que Deus pensa a respeito disso. E eu já falei isso aqui. Nós não somos inimigos homossexuais, não. O inimigo do homossexual está no mundo espiritual. E nós temos como igreja saber acolher essas pessoas como já acolhemos e ajudá-las nas suas necessidades. E temos que estar preparados para isso. Agora, eu não vou deixar de dizer o que é a verdade da palavra de Deus. Doa quem doer. Então que Deus nos dê graça, porque nós estamos hoje vivendo dias muito difíceis em relação à nossa fé. Que Deus possa nos guardar, nos proteger e nos livrar do mal, que é cada vez mais crescente. E nós só vamos conseguir nos livrar desse mal se nos aprofundarmos cada vez mais em Deus.
Nós temos que mergulhar nesse rio. Não basta estar no calcanhar, nos artérios, no joelho, nos ombros. Nós temos que mergulhar nesse rio que vem do trono de Deus. Isso sim nos vai dar força para enfrentar esse mundo cada vez mais maligno. Esse mundo cada vez jaz no maligno. Que Deus nos dê essa graça, essa força em Cristo Jesus. Amém. Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.